Olá, amigas do canal Priapos. Esse vídeo é dedicado às mulheres. Por que é dedicado às mulheres? Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acomete muito mais mulheres do que homens, que é a incontinência urinária de esforço. Afinal, o que é a continência urinária de esforço? É aquela perda de urina que a mulher apresenta ao fazer algum esforço, tossir, espirrar, carregar algum peso, quando está fazendo alguma atividade física, tipo em academia, principalmente pular, jumps, exercícios que exigem saltos. É um problema que acomete as mulheres nas mais diferentes faixas etárias. Acomete a sua prevalência em adultos jovens, na faixa dos 20 aos 30, 35 anos de idade, é algo em torno de 20 a 30%. Em mulheres de meia idade, dos 40 aos 55 anos, 60 anos de idade, de 30 a 40%. E mulheres mais idosas, de 30 até 50%. Mas aquela incontinência severa, aquela perda que realmente incomoda, que apresenta uma perda importante, que a mulher vai procurar o médico, é algo em torno de 6 a 11% no geral. As mulheres jovens, as mulheres de meia idade, apresentam maior incidência da incontinência urinária de esforço. As mulheres mais idosas, elas apresentam uma incontinência mista. É uma incontinência urinária de esforço, mas também uma incontinência associada a disfunções da bexiga, quando a bexiga contrai sozinha e a mulher acaba apresentando perda por causa disso. A incontinência urinária de esforço pura, no geral, é algo em torno de 49%, que é maior do que a incontinência urinária mista, que é em torno de 29%, que é maior do que a urge-incontinência, que é aquela urgência miccional da mulher ter que correr ao banheiro se não perde urina, que é algo em torno de 21%. Quais são os fatores de risco para a mulher para apresentar incontinência urinária? O primeiro fator de risco é a idade. Com o avançar da idade, aumenta a incidência da incontinência urinária nas mulheres. Uma outra coisa que leva ao aumento da incidência de incontinência urinária é a paridade, o número de filhos que a mulher teve, associado à via de parto. As mulheres que têm partos por via normal apresentam um risco maior de ter incontinência urinária de esforço, principalmente numa idade mais avançada, do que aquelas mulheres que tiveram partos por via alta, cesárea. Um outro fator de risco muito importante para a incontinência urinária de esforço é a obesidade. A obesidade é um problema de saúde. Para a mulher que perde urina, muito maior. As mulheres que têm obesidade e que têm perda urinária, quando elas emagrecem, a grande maioria das vezes melhoram sem precisar de nenhum outro tratamento adicional. A simples perda de peso acaba fazendo uma melhora no quadro da incontinência urinária, porque não há compressão de toda a massa que existe dentro do abdômen sobre a bexiga, empurrando a bexiga para baixo. As mulheres grávidas, durante o período da gravidez, apresentam uma incidência em torno de 31 até 60% de incontinência urinária. Isso é comum no estado da gravidez, principalmente quando está mais próximo do terceiro trimestre, quando a criança está maior, o útero está mais volumoso e apresenta uma compressão sobre a bexiga. Após o nascimento do filho, essa incontinência acaba regredindo e na maioria das vezes não precisa fazer nada. Após o nascimento resolve sozinho. Como é que é feito o diagnóstico da incontinência urinária? Primeiro pela história. A mulher chega ao consultório falando, eu estou perdendo xixi. Quando tuço, quando espirro, quando faço força, quando eu vou na academia. Então, a mulher sabe se ela perde urina ou não. E nós acreditamos no que a mulher vem contar para a gente como paciente. Também pode ser feito um exame físico, colocando a paciente em posição ginecológica, pedindo para ela tossir, espirrar quando está com a bexiga cheia ou fazer algum esforço abdominal. Muitas vezes, durante o exame físico, ela já apresenta uma perda de urina, apresenta jatos vazando xixi. Casos mais complexos em que a gente tem alguma dúvida se existe uma incontinência mista, se a bexiga também está fazendo parte do problema, pode ser necessário um exame chamado estudo urodinâmico, que é um estudo mais invasivo, onde a gente põe sondas no canal da urina, sonda no ânus da mulher, para medir pressões que ocorrem dentro da bexiga, dentro do abdômen, pedindo para ela fazer manobras durante esse exame, e com isso a gente vai identificar se existe uma perda apenas com esforço, ou se existe uma perda por causa da contração da bexiga, ou se existe uma perda por ambas as causas. Quando ela tosse, desencadeia uma contração da bexiga e desencadeia a perda urinária junto com o esforço.
Feito o diagnóstico, nós vamos indicar o tratamento para a paciente. O tratamento, inicialmente, deve ser clínico. A gente solicita para a paciente fazer algumas manobras. Por exemplo, estimular o assoalho pélvico, que é toda a musculatura que existe na pelve da gente, na bacia. O aumento da força de contração da musculatura pélvica melhora, em muitos casos, a incontinência urinária. Com isso, há um treinamento também da bexiga, fazendo com que a mulher urine de horário, em que ela tenha algum controle melhor da micção, para tentar evitar esses episódios de perda. As pacientes que são obesas, a gente pede para perder peso. Com certeza a perda de peso vai acabar melhorando e acaba, muitas vezes, nem precisando fazer nenhum tipo de tratamento adicional. A fisioterapia pélvica, com eletroestimulação, com o uso de pesos intravaginais, também é indicado. E esse tipo de tratamento, geralmente a gente pede para fazer junto com as fisioterapeutas, que elas têm um grupo de fisioterapeutas que são especializadas nesse tipo de tratamento, para ajudar a mulher a melhorar a força de contração da bacia, do assoalho pélvico, com isso melhorando os episódios de perda urinária. Muitas vezes a perda acaba acontecendo ainda. E aí a paciente pergunta, puxa, mas por que eu estou fazendo isso tudo se não está melhorando? Porque também existem estudos que mostram que mesmo que a paciente tenha que ir para um procedimento cirúrgico, com esse treinamento pélvico, esse conhecimento melhor da sua anatomia, esse conhecimento da sua musculatura, dessas contrações que ela deve fazer, também existe uma melhora no quadro quando submetida a um tratamento cirúrgico. Mulheres mais idosas que estão próximo da menopausa, que já estão menopausadas, pode-se utilizar também hormônios, muitas vezes cremes intravaginais à base de estrógeno. Com isso, há uma melhora da mucosa, do trofismo, da circulação, da vascularização vaginal e acaba melhorando também a parte da musculatura pélvica da mulher. Mas isso deve ser feito sempre em acompanhamento junto com o ginecologista, para ver se não existe algum fator de risco, por exemplo, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama, que poderia contraindicar o uso de cremes à base de estrógeno. Então esse é o tipo de coisa que só deve ser indicado com acompanhamento pelo urologista e o ginecologista, nunca sozinha, senão vocês correm riscos. Feito o tratamento clínico, nós vamos, e sem resolução, nós vamos partir para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico pode ser por via alta, quando a gente abre a barriga da mulher e faz que pode ser hoje por laparoscopia, a gente faz uma fixação da parede vaginal na região da sínfise da púbia, da região dos ossos que existem na bacia, aqui na frente. Essa cirurgia apresenta uma melhora em torno de 85% até 90% da incontinência urinária. Com o passar do tempo, outras cirurgias foram sendo desenvolvidas. E hoje em dia, a mais utilizada são cirurgias de sling. Sling é uma faixa que pode ser utilizado um material biológico ou um material sintético. O material biológico pode ser feito com tecido da própria paciente, onde a gente faz uma pequena incisão no abdômen, retira uma faixa de tecido interno da barriga e essa faixinha de tecido é colocada dentro da vagina, abrindo a vagina, em volta da uretra para criar uma sustentação, criar um apoio para a uretra, melhorando a incontinência urinária. Existem também os slings sintéticos, que são umas telinhas que são colocadas da mesma forma que esse sling biológico. A vantagem do sling sintético é que não há necessidade de abrir a paciente, de retirar faixa de tecido dela própria, a recuperação é muito mais rápida e os resultados são muito bons também. Ambas as técnicas de sling sintético ou de aponeurose biológico, eles melhoram a incontinência em torno de 85% até 90%. O sling sintético tem um risco um pouco mais elevado com relação a quadros de infecção, porque se houver alguma infecção, alguma bactéria que caia nessa telinha e ela se contaminar, tem que ser retirada, porque senão pode causar problemas para a paciente. Esse é o quadro de incontinência urinária de esforço, que é uma coisa muito desagradável, impacta muito na vida da mulher, independente da idade. Às vezes a incontinência tem que ser vista em relação à qualidade de vida, ao estilo de vida que a paciente leva. Para pacientes jovens, às vezes uma perda pequena, de poucas gotas, mas porque ela tem uma vida muito ativa, está na academia, está namorando,
enfim, ela usa roupas mais justas, é uma coisa que torna-se um transtorno muito grande. E muitas vezes uma incontinência um pouco maior, mas em mulheres com mais idade, elas levam de uma maneira mais tranquila, porque estão mais acostumadas, usam um forro e muitas vezes elas nem se incomodam com essa pequena perda. Então a incontinência depende muito da queixa da mulher, aquilo que a mulher reclama para si. Se é uma coisa que está incomodando, deve ser tratado. Mas deve ser tratado sempre de uma maneira adequada, evitando-se usar mais do que o necessário, porque pode causar também alguns problemas. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, encaminhe para suas amigas e nos vemos no próximo vídeo. Esse vídeo é dedicado a vocês, mulheres. Um abraço.